Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Jair Vascão. Meu nome é Antoniel e hoje, falando um pouquinho atrasado, o vídeo vai sair, mas falando de Vasco 2, Flamengo 2, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que o Vasco se recusou a perder até o final, lutando com muita garra, como tem que ser quando a gente usa a camisa do Vasco da Gama. Enfim, já peço desculpas que eu não estou trajado e peço desculpas se eu falar qualquer besteira aqui durante o vídeo sobre algum jogador. Por quê? Eu estava assistindo o jogo, estava numa festa, então não, eu vi o jogo, mas eu posso ter deixado passar batida um lance ou outro de algum jogador fazendo alguma besteira ou alguma coisa boa. Então, já peço para vocês terem essa paciência comigo se eu falar alguma besteira. Enfim, deixe seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito a divulgar o canal e me motiva a trazer mais vídeos. Enfim, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no caso, Flamengo foi o mandante do jogo. É sempre um clássico difícil, né? Sempre foi, sempre será um clássico difícil, um clássico difícil. Porém, nos últimos anos tem sido mais difícil ainda pra gente. Ponto. Verdade é essa. O Vasco não vence o Flamengo no Brasileirão desde 2015, se eu não estiver enganado. Então, assim, não sei se é no Maracanã esse tabu ou se é 2015 geral, em qualquer lugar, enfim. É um tabu chato, eu me incomodo bastante, porque é um rival. É um rival, ponto. É um rival. E esse tipo de tabu não pode acontecer, ponto. Óbvio, a culpa não é de, pô, exemplo, dá um exemplo aqui. Thiago Mendes, que chegou agora. Outros, Andrés Gomes, enfim. Mas tá na hora da gente voltar a ganhar. Verdade é essa. O empate no final foi bom, não perder pra eles, enfim. Terceiro jogo seguido em Brasileirões que a gente não perde pra eles. O Brasileirão do ano passado eles não ganharam da gente. E agora esse Brasileirão mais um jogo que a gente não perde pra eles. Porém, todavia, entretanto, todo clássico tem sido fácil assim, modo de dizer. Você vê até que, tipo assim, caraca, eu vou dar um exemplo aqui, não me leve a mal. O último Vasco, o último Fla-Flu que teve fácil assim, eu não lembro. Eu não lembro. Agora, eu consigo citar o último Vasco e Flamengo fácil. O último do Campeonato Carioca. Que o Flamengo deu um baile. Foi 1-0, mas foi um baile de bola. A gente não viu a cor da bola naquele jogo. Porém, no Brasileirão a gente sempre consegue tirar ponto dele. Tem conseguido tirar ponto dele. Só que é um tabu que me incomoda. É um tabu que me incomoda. O gol do Coutinho, 2024, se eu não tiver enganado, 2024, o Vasco poderia ter ganho aquele jogo, mesmo jogando pior. No lance seguinte, o, se eu não me engano, o Verratti chuta a bola que é pra passar pro Emerson Rodrigues. Enfim, detalhes que eu pego pra mim. São detalhes que eu pego pra mim. Isso logo após um gol de empate no final. O clássico, ano passado, com o Fernando Diniz no segundo turno. Pra mim, o Vasco poderia ganhar aquele jogo tranquilamente. Tranquilamente não, mas o Vasco poderia ter ganho aquele jogo. Jogou bem pra ganhar, jogou pra frente. Uma das coisas que eu mais queria do Diniz no Vasco é que o Diniz é um cara que sempre conseguiu incomodar o Flamengo. Então, os times do Diniz, né? Conseguiam incomodar o Flamengo. Então, acho que, tirando aquele clássico em 2023, eu acho, se eu não estiver enganado, com o Ramon Dias, foi o último clássico que eu vi o Vasco jogar de peito aberto contra eles. Foi esse do ano passado, no segundo turno, com o Diniz. Foi o gol do Ryan de cabeça. O Vasco jogou pra ganhar aquele jogo. Teve uma bola, o Matheus França teve vários lances nesse jogo pra ganhar o jogo. E hoje é um daqueles jogos que eu vou lamentar. Vou lamentar. Por quê? O Flamengo, cara, o Flamengo levou perigo muito assim, teve uma dominância depois do segundo gol deles, do Flamengo. Parece que o Vasco meio que jogou a toalha, o jogo ficou parecendo uma pelada. Aí o Léo Jardim evitou o pior com duas defesas, um chute do Plata e outro chute do Léo Pereira. De resto, eu vi um Vasco podendo ganhar esse jogo hoje. Tranquilo. Teve chance, teve paciência com a bola antes de tomar o gol do Pedro. Tomou o gol ainda, não se desesperou.
continua com a bola. Teve uma defesa do Léo Jardim no escanteio só no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi um lance, o gol, né? Acontece. E o lance do Plata no escanteio que o Léo Jardim salva. Então, assim, o Vasco que poderia ter ganho do Flamengo hoje. Segundo tempo, pra gente voltar bem, o Paulo Henrique faz um pênalti e o Flamengo faz 2-0. Parecia ter liquidado a partida, mas não liquidou. Não liquidou. O Vasco foi ali, mesmo depois de 2-0, pô, tomando sufoco, parecia esse momento do 2-0 até o gol do Vasco, primeiro, parecia pelada, foi um jogo chato. Mas o Vasco teve oportunidade com o Spinelli, teve uma oportunidade com o Spinelli, se não me engano, que ele girou chutando. Teve outra que eu não vou lembrar agora, mas aí o Vasco faz um gol com o Robert Renan no cruzamento do Nuno. Segundo gol da carreira do Robert Renan nessa temporada. Aí, filho, o Vasco faz o gol, se anima, a torcida vem junto. Torcida do Vasco e Maracanã tem sido uma ligação perfeita. Foi assim contra o Fluminense. Depois de um momento complicado, a gente faz um gol, chama a torcida, aquele gol. Aí o negócio acontece, viramos o jogo contra o Fluminense. Hoje tivemos esse gás para empatar o jogo. E empatamos com o Hugo Moura no finalzinho. E, cara, valeu a luta da equipe. Valeu tudo isso, óbvio. Mas dava para ter ganho. Mas, obviamente, nossa briga é lá embaixo, ponto. O Renato Gaúcho vai dizer que não, mas para mim a briga do Vasco é lá embaixo. Os times lá de baixo, pô, tem o Cruzeiro ali que eu acho que não vai ficar ali, enfim. Os times lá de baixo, eles não vão ganhar ponto do Flamengo no Maracanã, eu penso assim. Eu pensei assim no passado, então vou pensar assim de novo. São times que não vão ganhar ponto do Flamengo no Maracanã. Mirassol não vai ganhar, o Remo não vai ganhar, o Santos não vai ganhar. Então, assim, o lado bom do empate é isso. É um ponto que, cara, não tá na planilha de ninguém lá de baixo. E a gente consegue fisgar esse ponto. Muito importante. O Vasco ia para uma segunda derrota seguida com dois adversários historicamente que tem perturbado o Vascaíno, que é Corinthians e Flamengo. Perdemos para o Corinthians, poderíamos ter tido uma melhor sorte, com um empatezinho pelo menos. Jogamos com a mais o segundo tempo inteiro. Mas o Vasco jogou muito mal aquele jogo. Hoje o Vasco jogou bem. Jogou com garra. E jogou, na minha visão, ainda com um pouco de medo dos caras. Um pouquinho. Mesmo jogando de peito aberto, tentando jogar de peito aberto, um pouquinho de medo dos caras. Um dos jogadores que mais me incomoda de estar no Vasco ainda e jogar esse clássico. Eu odeio esses adjetivos de caramba, ele é cagão, ele se borra. Mas eu não gosto do Piton jogando esse clássico. Parece que ele não consegue. O lance que o Paulo Henrique salva em cima da linha, o Piton vai desesperado marcar. Acho que o Pedro que tá com a bola. Tá o Robert Renan e tá um cara passando. O Piton sai desse cara que tá passando e vai dar o bote no Pedro pra quê? Aí o cara chuta e o Paulo Henrique salva na linha. São lances assim que me irritam nele. O lance do gol perdido eu não julgo. Que ele sobrou pra ele, caiu na perna direita e nem ajeitou, nem pensou duas vezes e chutou pra fora. Então, assim, esse jogador me incomoda jogar o clássico. Eu tava ansioso pra jogar um clássico com o Cuiabano, que é um cara que, pô, forte, é um cara que esse jogo contra o Flamengo tem que ter. Um cara forte, assim, maluco, pra ganhar nele, pelo menos na força física. Pelo menos na força física. O Cuiabano, infelizmente, não jogou machucado. E é isso. A escalação do Renato Gaúcho eu não entendi. O Puma Rodrigues jogando de ponta. O Alexandre é um cara que não sobe muito, eu não entendi essa dobradinha. Ele poderia ter entrado com o Andrés Gomes. O Alexandre não é um cara que sobe muito. O Varela é um cara bom, avança bem, mas não é isso tudo. É um bom lateral, mas não é isso tudo. Não entendi esse medo do Renato. E a assistência no Brenner. O Brenner, cara, teve duas bolas que só pro Brenner, é só ele chutar, ele se enrola com a bola, não finaliza, meu Deus, aí a bola que ele finaliza, não tinha que finalizar, tinha que abrir. O Brenner tem que ganhar um chá de banco, porque senão ele vai começar a ser vaiado em São Januário. É um jogador que não tem me agradado muito. Hoje jogou de 9. Nos outros jogos tava jogando de ponta. Não serve. Dá um chá de banco pra ele. Por enquanto. Falando um pouquinho, eu acho que o Cuesta não fez uma partida ruim. Eu acho que o Paulo Henrique não fez a partida ruim. O pênalti do Paulo Henrique é infantil, é burro, é idiota. Mas é um cara que defende bem. E jogo contra o Flamengo tem que jogar o Paulo Henrique. Nossa, trem passando. Tem que jogar o Paulo Henrique.
Paulo Henrique tem que jogar o jogo contra o Flamengo porque é um cara que marca bem e os pontos do Flamengo são muito bons. Então, no X1, o Paulo Henrique lá defendendo é excelente. Uma coisa que o Pumita não é. Então, assim, destaca o Barros também, saindo jogando sem medo. Mendes, como sempre. Rojas buscando o jogo. Ponto. É isso. Quem era? O David apagado, o Brenner apagado. Pumita também jogou até o final, mas sempre tentando cruzar. Nada demais. Quando o Vasco toma 2 a 0, que ele bota Adson, Spinelli e Andrés Gomes, quase com a vaca indo pro brejo, mas deu tempo de recuperar com o gol do Hugo Moura. Renato viu que o Vasco iria só jogar bola aérea, botou o Hugo Moura, que é um pouquinho mais alto que o Barros. E acabamos empatando no último minuto. Próximo jogo, Copa Sul-Americana, Audax Italiano lá. Mas, próximo jogo pelo Brasileiro, 8h30, domingo que vem. Atlético Paranaense sem Viveiros, se não me engano, o artilheiro do campeonato. O Vasco sem PH e sem Barros, se eu não estiver enganado também. Bom, peço agradecimento para você se inscrever no canal. Deixe seu like e me perdoe mais uma vez se eu falei alguma besteira de algum jogador. Eu estava vendo o jogo numa festa, então com certeza posso ter me enganado com alguma coisa. Porém, é isso. Mostrar a classificação depois dessas 14ª rodada. Tá aí. O Corinthians está jogando agora. Se o Corinthians vencer, ele passa o Vasco. O Vasco está aqui em 13º, uma posição muito perigosa. O Internacional acabou de ganhar do Fluminense. E o Galo ganhou do Cruzeiro. Então, cara, tudo muito embolado ainda. Daqui de baixo, eu acho que o Santos vai ficar por aqui. O Grêmio, se não abrir o olho, vai ficar por aqui. Corinthians, talvez, enfim. Muito embolado. Repito, nosso próximo jogo com o Atlético Paranaense. Comenta aqui comigo o que vocês acharam da partida. Se vocês concordam que o Vasco deveria ter tido uma melhor sorte e ter ganho a partida. Porque esse tabu está me incomodando. Valeu, rapaziada. Tamo junto, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Tamo junto.